Então, boa noite para vocês. Estamos iniciando aqui a aula, né? Hoje nós vamos falar de uma função muito importante e extremamente criteriosa, chamada procurar na vertical, ou mais conhecida por PROC-V. O PROC-V, ele serve para quê? Para que você consiga buscar dados de uma planilha em outra. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão numa drogaria, né, que você vai lá, por exemplo, numa drogaria grande, eles perguntam assim: o senhor tem cadastro na loja? O senhor tem cadastro na loja? Você tem cadastro na loja? Fala seu CPF. Aí você vai e passa seu CPF, né, que seria um código, né? É uma numeração. Aí você vai, fala seu CPF, né, ou seu código, aí vai aparecer lá para confirmar. Ah, é seu nome é esse? Sim. Posso, então, contabilizar? Aí ele começa a fazer a contabilização. É dessa forma que funciona o PROC-V, tá? Você digita um código, em cima desse código vai aparecer o nome da pessoa. Porém, esses nomes, essas coisas, precisam estar pré-cadastradas. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, por exemplo, vou colocar aqui nomes de professores, tá? Vou colocar aqui Benini, vou colocar aqui Ivani, vou colocar professor Daniel, vou colocar professora Regina, vou colocar professora Elaine, vou colocar professora Thaís, vou colocar alguns nomes, né? Vou colocar nomes de professores assim, vou colocar Walter, que também é professor, né, da área da farmácia, né, de aplicativos. Vou colocar também, deixa eu pensar, mais um nome. Vou colocar, alguém tem alguma sugestão? Posso colocar qualquer nome? Vou colocar a Tatiana, muito bem. Então vamos lá, professora Tatiana. Então, nós temos aqui o nosso pequeno cadastro de banco de dados. E cada um, ao invés de ter CPF, eu coloquei apenas uma numeração, como se fosse numeração de chamada. Então, o número 1 é o Benini, número 2 é Ivani, número 3 Daniel, 4 Regina, 5 Elaine, 6 Thaís, 7 Walter e 8 Tatiana, né? Mas eu poderia colocar uma outra sequência de números. Aí, o que a gente pode fazer? Eu posso colocar aqui professores que lecionam às sextas-feiras. Como que a gente faz isso? Quais são os professores que lecionam às sextas-feiras para vocês? É o professor Daniel e a professora Thaís, certo? É isso mesmo? Daniel e Thaís, É isso aí, beleza. Pro. Então, vamos supor, o Daniel, código 3, aí eu venho aqui e digito 3. O que vai acontecer? Ele vai me buscar o nome. A Thaís está aqui? Tá, número 6. E vamos supor que a professora Elaine, que é a professora de inglês, ela também leciona às sextas-feiras, então eu posso jogar o código dela aqui, né? Então vai aparecer, tá? Mas como que eu faço isso? Através da função PROC-V, procurar na vertical. Então, a primeira coisa é ter o banco de dados pronto, né? Então, aqui, ó, a gente fez a digitação de tudo com um código, né? Um número, alguma coisa que identifique esse item, ou essa pessoa, ou esse produto, qualquer coisa, tá? Essa coisa física ou não, né? Então, por exemplo, código 1 é o Benini. Então, se eu colocar aqui o número 1, vai aparecer o nome Benini, né? Como que a gente faz isso? Eu venho aqui, onde eu quero que apareça o nome, e faço igual proc, que é procurar, v, que é na vertical, ou seja, é nas colunas. Coluna A, coluna B, coluna C. Proc v, abrir parênteses. Valor procurado. O que é o valor procurado? É aonde a gente vai digitar, por exemplo, o CPF ou o código da pessoa. Então, eu vim aqui na célula A8, né, eu dei um cliquezinho, mas você pode identificar por essa célula, que é o que a gente vai procurar. Então, se eu digitar, vai ter que aparecer o nome aqui. Ponto e vírgula. Matriz
tabela. Aonde você vai buscar esses dados? Quais são essas células selecionadas? Aqui a gente criou o banco de dados de professores. Então, eu vou selecionar todos os dados. Porém, tem uma regra muito importante. A gente não pode agora, que a gente selecionou, a gente não pode voltar para lá. A gente tem que continuar daqui. O Excel, quando a gente está mexendo com o PROC-V, como são colunas, apenas colunas, né, que é vertical, ele não conta como coluna A, coluna B, ele conta como primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, entre outros. Se eu colocar o nome, se eu colocar o código, eu vou receber o nome da pessoa. Qual coluna está o nome da pessoa? Qual coluna está selecionada o nome da pessoa? Vocês sabem me identificar? Coluna B. Coluna 2, no caso. Isso, coluna 2. Se não, então ele me traz o valor da coluna 2, da segunda coluna. Se não, não me traga nada. Aí você pode colocar como falso ou zero. Eu deixo zero que fica menor a função. E dou um Enter. Quando ele aparece hashtag ND, o que significa? Não disponível. Ou seja, por quê? Não tem nenhum valor aqui. Se eu digitar o número 10, ele vai aparecer nada. Por quê? Aqui na nossa tabela, só vai até o número 8. Então, se eu colocar, por exemplo, o número 7, vai aparecer o nome do professor Walter. Se eu colocar o número 8, o nome da professora Tatiana. Se eu colocar o número 1, vai aparecer o nome do Benini. Então, o que é a regra do PROC-V? Igual a PROC, que é a função. Aí você vai procurar a célula, você vai selecionar a célula onde vai ser digitado esse código, né? Então, ó, eu estou digitando o código aqui, ó, na célula A8, por exemplo. Aí, lá que vai trazer. Aonde eu vou buscar esses valores? Aqui, nessa aqui. Quando eu selecionar aqui, eu não posso voltar para lá. Ponto e vírgula. No caso, como eu quero que apareça o nome estava na segunda coluna, porque na primeira estava o código. Se ele não encontrar, não precisa me trazer nada. Então, eu coloco o zero, que fica mais fácil. Deu para entender? Deu para pegar? Quer que eu faça mais um? Faz mais um, prof. Vou fazer mais um, então. Vamos lá. Na verdade, eu vou fazer mais 4, mas desse exemplo, eu vou fazer mais um. Então, vamos lá. Igual a PROC-V, né, que é procurar na vertical, abro parênteses, valor procurado. Valor procurado é a célula onde eu vou digitar o número, né? Ponto e vírgula. Aonde eu vou buscar isso? Eu vou buscar aqui na outra planilha, né? Na planilha professores. Se eu encontrar o código, eu quero que ele me traga o nome da pessoa. A pessoa está na segunda coluna. 2, né? Número 2, que é de segunda coluna. Se não, não me traga nada. Fecho parênteses e dou um Enter. Aí eu posso pesquisar. Né? Coloco aqui 4, 3 e por aí vai. Tá? Então, lembrando, função, célula onde o código está, o que vai ser procurado, onde a gente vai digitar ele. Depois, a gente vai localizar a matriz tabela, que é onde estão esses dados, esse banco de dados. Achou? A gente vai querer que traga o nome. O nome está vindo na segunda coluna, porque está ali, ó, Daniel, Thaís, Ivani, Benini, está na segunda coluna. Então, eu pus o número 2, senão, não traz nada, que aí ele vai aparecer esse código aqui, N/D. Vou continuar agora com outro exemplo.
tá? É extremamente importante e eu prometo para vocês que isso aqui é a última coisa muito difícil que eu vou passar para vocês, tá bom? Eu vou dar o exemplo aqui, que é a atividade de vocês, é uma tabela de um supermercado, né? Então eu tenho aqui nomes, né, por exemplo, de cadastro das pessoas e o código de produtos de mercearia, código de produtos de verão, de feirão, higiene pessoal, utilidades, limpeza, perecíveis e por aí vai. Aí, o que acontece? Aqui embaixo, eu já tenho tudo isso cadastrado. Tudo que está digitado lá, eu tenho cadastrado. Se não aparecer, é porque não foi cadastrado. Então, vamos supor aqui. Vamos ver aqui na mercearia. Vou fazer uma PROC para trazer o valor. Então, ó, se eu digitar aqui, ó, 2, ele vai me trazer o azeite já com o valor unitário. Aí isso aqui eu estipulei. Isso aqui eu vou até apagar para não confundir vocês. Vamos lá, vamos fazer. Igual. PROC V, que é procurar na vertical. Valor procurado é o código do produto. A gente está procurando o produto da mercearia. Qual matriz tabela é? Matriz mercearia. Eu venho e seleciono tudo o que tem de dados. Eu selecionei 3 colunas, né? Coluna 1, 2 e 3. Se ele encontrar o código, ponto e vírgula, me traga o nome do produto. Se não, não me traga nada. Vai aparecer o N/D. Vamos fazer com o valor unitário agora. Igual. PROC V, abro parênteses. Valor procurado. É o mesmo, é o código, né? A numeração. É o parâmetro que a gente está procurando para trazer o produto ou para trazer o nome da pessoa, tá? Aonde eu vou procurar isso? Na mercearia também. É o mesmo lugar. Eu venho aqui e seleciono tudo. Selecionei. Se eu encontrar o código, ele vai me trazer o preço. O preço está em qual coluna? Vocês podem me responder? Qual coluna tá? Na C? Isso, 3. coluna C. Coluna C, número 3. Então, me traga o valor da terceira coluna, senão não me traga nada. E dou um Enter. Então, ele vai aparecer N/D, N/D. Se eu colocar qualquer código aqui, tipo 2 patinhos na lagoa, vai aparecer o código do produto. Muito difícil? Olha, difícil não é. É chato de fazer. Ele é um pouco mais assim, criterioso. A gente precisa sempre entender ele. Por isso que eu deixei bem desenhadinho lá na explicação para que vocês consigam fazer. E outra coisa, quando vocês forem fazer, se vocês observarem, sempre vai ter um pronto para vocês verem aqui como ele está sendo feito. Prof, me diz que essa base de dados tá lá pra gente. Que a gente não vai ter que Sim, montar um. está lá, já está disponível para vocês. Se eu falar que uma das provas do meu curso eu tive que montar uma base de dados com, tipo, 50 linhas. Eita, deixa eu encerrar a gravação. Espera só um instantinho. Peraí. Encerrar a gravação. Muito obrigado pela participação da gravação.